E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Bento, novamente com vocês, dando continuidade no conteúdo que a gente viu na aula anterior, que é as ligações químicas. Na aula passada a gente fez uma introdução sobre esse conteúdo, falou aí sobre a ligação iônica, e na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade falando sobre a ligação covalente e a ligação metálica. Já fica a dica aí que para quem não assistiu a aula anterior, né, você possa estar assistindo, visualizando, porque lá a gente está tratando de alguns conceitos básicos, ok? Vamos lá dar continuidade aqui no vídeo. Solta a vinheta. Então, pessoal, nós aqui novamente, né, com a aula de ligação química. Eu sou o professor Rafael Bento e desde já gostaria de agradecer ao pessoal que compõe o núcleo técnico das ciências naturais do município de Cascavel, eles que estão contribuindo para a gente estar fazendo essas aulas, né? A gente fez aí essas duas aulas de ligação química, né? Eles que estão elaborando esse conteúdo. Então, desde já agradeço. Agradeço também a você que está aí assistindo a nossa aula. Também gostaria de dar uma dica aqui para vocês, né? Aquele hashtag Fique em Casa, por causa justamente, né, da gente estar vivendo essa pandemia. Essa hashtag Fique em Casa, ela está sendo de bastante importância para algumas localidades, né? Que é ela que está fazendo com que toda essa pandemia ela seja controlada, né? A gente vê que em território nacional, algumas regiões, assim como Curitiba, né, a gente já vê o pessoal voltando aos trabalhos, porém algumas regiões onde a contaminação ainda está muito forte, como é o caso aqui do Ceará, a gente vê que é de extrema importância que a gente ainda tenha alguns cuidados, dentre eles, né, como a própria condição de se manter no isolamento social em casa, certo? Para que a gente tenha, né, a distância também desse vírus. Infelizmente, é importante que a gente tenha a distância também social, ok? Principalmente das pessoas mais idosas, que já estão no grupo de risco, né? Tipo, pessoas com diabetes, com problemas de hipertensão, com problemas no sistema respiratório. Então, a gente deve ter muito cuidado, ok? Lembrando que a gente aqui e acolá a gente vai dar uma saída, né? Então são cuidados que a gente deve ter. E esses cuidados a gente vai estar trabalhando num vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, que é justamente falando sobre o processo de higienização, o processo que a gente deve manter quando a gente vai sair de casa, quando a gente vai no mercado e quando a gente também volta para casa. Dando continuidade no conteúdo, vamos lá, né? Que é falando sobre as ligações covalentes. Como eu falei, na aula passada a gente falou em questões como por que os átomos se mantêm unidos, né? Por que eles se agrupam, por que dependendo do tipo de agrupamento ele mantém uma característica específica, o que acontece quando eles se ligam, né? Então são questionamentos que a gente tratou na aula passada. Se persistir ainda, eu sugiro que você assista novamente a aula, que lá a gente vai estar justamente respondendo essas perguntas, ok? A gente pode observar algumas imagens, né? A gente vê aí uma estrutura cristalina, a gente vê a batata frita, o sal de cozinha. Nessa outra imagem a gente pode ver aí uma cadeia, né, entre a ligação de diferentes átomos. A gente vê aí a batata doce e o açúcar, ok? Açúcar refinado. Então, quais as diferenças entre essas substâncias e o que difere o açúcar do sal? Lá na primeira imagem a gente pode ver, né, uma estrutura cristalina. A gente vê o sal
e ver a batata frita. O que é que eles têm em comum? Primeiro que o sal ele vai salgar a batata frita, né, que a gente come, é muito boazinha, ela é bem salgadinha. E o sal ela é uma estrutura cristalina, certo? Já o açúcar, como a gente viu, ela mantém aí uma ligação covalente, né? Ela forma uma cadeia molecular, como a gente viu na figura, né? Aquelas bolinhas coloridas. O sal e o açúcar ele tem sim algumas diferenças, mas ele também tem algumas particularidades que são semelhantes. Dentre elas, a gente pode estar afirmando que o ponto de fusão, né, é uma característica diferente entre eles. Lembrando que o ponto de fusão é justamente aquele ponto onde a substância, né, tem ali a troca entre o estado físico do sólido para o líquido, né, ele se transforma em sólido. Então a gente tem que o sal ele tem um alto ponto de fusão para que a gente possa estar formando o sal, né, transformando o estado físico do sal, tem que ser uma temperatura altíssima, enquanto o açúcar não precisa ser tão alto assim, ele tem um baixo ponto de fusão. A solubilidade é fácil, né, ela é muito solúvel em água, né, a gente vê aí quando a gente está salgando o nosso alimento, que a gente está fazendo uma sopa, por exemplo, né, a gente mexe ali o sal e o sal rapidamente ele se dissolve. Assim também quando a gente está fazendo um suco, né, a gente vai misturar ali o açúcar ele se dissolve de forma muito fácil. Outra diferença entre eles dois, a gente pode estar também afirmando que é a condutibilidade elétrica. O sal, ele é um bom condutor, né, devido ao tipo de ligação que ele é formado, porque ele é uma ligação iônica, e lembrando que a ligação iônica ele forma carga elétrica, o cátion e o ânion. Já na ligação molecular, né, que é a ligação covalente, que é justamente do que é formado o açúcar, ele é um isolante, ele não conduz eletricidade, ok? Lembrando aí que lá na ligação iônica, né, um dá elétron, o outro recebe elétron. Já na ligação covalente não acontece bem isso. Mas o porquê que eles se ligam, né? Por que isso acontece? Essa interação elétrica entre esses átomos. A interação elétrica, acontece de forma natural, né? Todas as cargas diferentes elas se atraem, assim como as cargas iguais elas se repelem. Como é que isso acontece, né, lá no átomo? Existe uma naturalidade dos átomos de manterem uma estabilidade elétrica, que é justamente o que a gente chama de regra de octeto, que a gente vai já ver, né? O átomo ele necessita ter uma determinada quantidade de elétrons na sua camada de valência. E com isso, pessoal, acontece que eles vão se aproximando uns dos outros para dar, outros para receber, ou até mesmo para compartilhar elétrons, certo? Então eles vão se aproximando, justamente por uma força existente entre essas partículas que são eletrizadas, um positivo, outro negativo, certo? Quando eles se aproximam, a gente pode ver que eles se unem de uma determinada forma, que ele pode ser, como a gente viu na aula passada, através de ligação iônica, ligação metálica ou ligação covalente, certo? E aí no caso, vai depender do tipo de átomo que estejam se aproximando. Vai depender do tipo de átomo que estejam se aproximando. Então eles vão se aproximando e à medida com que isso está acontecendo, a energia do sistema ela vai sendo diminuída, ou seja, essa força de interação, né, essa força resultante de interação, ela acaba diminuindo a energia, né, ela acaba diminuindo. E o que é que acontece? Ela diminui de tal forma a manter equilibrada aquela ligação química. Já o contrário, na ruptura, né, já que ela está simplesmente com energia estável, para romper aquela ligação química, ele necessitaria de energia, seja ela na forma de eletricidade, seja ela na forma de calor, ou seja ela de qualquer outra fonte de energia. Mas falando de ligação covalente, né, que é o conteúdo da aula. O que é? Dois átomos eles se unem para compartilhar, essa é a palavra-chave, compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior
potencial de ionização e afinidade eletrônica, ou seja, ela torna-se mais estável em relação à tendência que os elétrons escapam do sistema. Os elétrons, ela tem sim a tendência de escapar do sistema, porém ela está ali estável, certo? Mas essa estabilidade eletrônica, através da ligação covalente dos elétrons de valência, o potencial de ionização, a afinidade eletrônica, o que é isso? Se eu nunca vi. Então, como eu falei, pelo menos em relação à valência, foi um conteúdo que a gente tratou na aula passada. Mas para relembrar, né, o que é a valência? Ela é a capacidade que o átomo ele tem de perder, ele tem de ganhar, ou ele tem de compartilhar esses elétrons, certo? Lembrando que esses elétrons eles estão lá na última camada, chamada camada de valência. Essa capacidade é medida pelo número de elétrons que foram ganhos ou perdidos ou até mesmo compartilhados, certo? Ou que devem ainda, né, ser no caso. A gente tem aí no caso o hélio e o flúor, né, brigando. O hélio ele não vai ceder esse elétron que o flúor está puxando, porque o hélio ele já está estável. A gente vê a estabilidade e a regra de octeto que andam juntos, certo, para representar essa camada de valência, porque a camada de valência ela só vai ceder elétrons, vai inserir elétrons ou vai compartilhar elétrons apenas por um motivo, que é ter a estabilidade eletrônica determinada lá na regra de octeto, ok? Já o potencial de ionização e a afinidade eletrônica a gente pode dar determinando a partir da posição do elemento na tabela periódica. A gente pode estar associando aí, né, através dessas setinhas, onde essa afinidade e essa energia de ionização elas vão estar aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima da tabela periódica. Quero saber quem é que tem um maior grau de ionização? Eu vou ver entre os dois elementos quem estão mais para a direita e quem estão mais para a esquerda, para ver quem é que tem mais. Lembrando que ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já falando sobre a regra de octeto, lembrando, né, que a regra de octeto é justamente a necessidade de se obter uma estabilidade eletrônica. E essa estabilidade ele vai surtir graças à doação de elétrons, né, o fato de ele receber elétrons ou compartilhar elétrons, certo? E aí ele vai se igualar a uma condição que a gente vê lá na tabela periódica, num grupo chamado de gases nobres, onde todos eles já estão naturalmente estáveis. Então, por conta disso, você nunca vai ver nenhum gás nobre se ligando a um outro elemento químico ou a um outro átomo. E como eu cito muitas vezes, toda regra existe uma exceção. Então a gente pode estar afirmando que na primeira aqui, ó, moléculas cujo o número de elétrons é ímpar. Então a gente tem como exemplo as moléculas com número ímpar de elétrons, né? A gente vê aí o exemplo do nitrogênio e o oxigênio. Essa representação aí que vocês estão vendo, a gente vai ver posterior, que é assim que a gente vai representar a ligação covalente, certo? E esse elétron que vai ficar sobrando, a gente está representando aí com a cor vermelha, certo? O segundo exemplo de exceção é justamente com átomos, onde eles têm aí um número menor do que um octeto, no caso do boro, né? Porque o boro ele tem 3 elétrons. Em todo o átomo ele tem apenas 3 elétrons. E nesses 3 elétrons que ele tem, o que é que vai acontecer? Quando ele se liga ao flúor, ele não usa apenas o elétron da camada de valência, que é apenas um, né? Ele usa todos os 3. Então ele é uma exceção. A terceira exceção também que a gente pode estar mencionando aqui são aqueles átomos que têm mais do que um octeto. O que é isso, né? São átomos que têm mais de 8 elétrons na sua última camada. Isso é comum com átomos a partir do terceiro período, ali da terceira linha da tabela periódica. Ok? Então, quando a gente fala de menos octeto ou mais octeto, é justamente ter ou não ter 8 elétrons na sua última camada. Aqueles que têm menos octeto. Aqueles que têm mais do que 8,
mais do que um octeto. Então, a ligação covalente, ela é um pouco mais extensa do que as demais, né, porque ela tem algumas propriedades específicas que é muito importante, né? Uma delas é a questão da polaridade da molécula, que ela pode ser polar ou pode ser apolar, vai depender de quais os átomos que estejam ligados ali na molécula. Aí ao lado a gente tem um exemplo, a molécula de oxigênio, formada por dois átomos de oxigênio, lembrando que é diferente, viu? A molécula de oxigênio e o átomo de oxigênio estão ligados uns aos outros através de um compartilhamento de elétrons, ou seja, ligação covalente, certo? Por ser átomos iguais, ele tem a mesma eletronegatividade, certo? Tem a mesma quantidade de elétrons. E devido a isso, o que é que vai acontecer? Eles puxam os elétrons um do outro de forma igual, com a mesma força. Por isso, esse tipo de ligação é chamado de ligação covalente apolar, certo? Com um azinho na frente. Já na outra, né, que é completamente diferente, ao contrário dela, que é a ligação polar, certo? O que é que acontece? Diferente do outro, aqui a gente vai encontrar átomos diferentes nessa molécula. Então a molécula, quando ela é formada em com átomos diferentes, eu tenho também eletronegatividade diferente. Com isso, é como se fosse um cabo de guerra, certo? A gente vai pegar o gancho lá do anterior. No cabo de guerra, quando você puxa para os dois lados com a mesma força, o que é que acontece no cabo de guerra? Ele fica paradinho, certo? Ele fica ali estável, ele fica parado num ponto. Quando um dos lados ele acaba puxando com uma força maior, o que é que acontece? Esse cabo de guerra ele acaba sendo puxado para um desses lados, no caso que está puxando com mais força. A eletronegatividade é justamente o que eu acabei de falar, certo? Associando aí o cabo de guerra, quanto mais eletronegativo o átomo for, mais força ele vai puxar esse elétron. O que é que vai acontecer por consequência disso? O átomo que for mais eletronegativo, ele vai puxar para si os elétrons, tanto dele quanto do outro átomo, certo? Fazendo ali, ao redor dele, uma aglomeração maior de elétrons, certo? E por isso, né, por consequência disso, a gente diz que essa molécula, ela formou então a molécula polar, certo? Tem outras propriedades sobre essa diferenciação, porém a gente vai ver em uma outra aula, em um outro conteúdo, certo? Lembrando que aqui a gente vai estar falando especificamente sobre o tipo de ligação, só a classificação, tá ok? A gente tem aqui nessa janela outros exemplos de ligação covalente, certo? Cada molécula, né, ele é formado por átomos, esses átomos eles estão representados por cores diferentes. A gente mostra aí que cada cor é referente a um tipo de átomo, viu? Então a gente pode ver moléculas entre hidrogênio e outro hidrogênio, hidrogênio e não metal. Voltando ao que eu falei na aula passada, né, que é justamente o que classifica a ligação covalente. É qual o elemento está sendo ligado. Quando eu junto metais com metais, eu tenho ligação metálica. Não metais com metais, eu tenho ligação iônica. E também eu posso ter aí a ligação entre dois não metais, certo? Quando isso acontece, eu tenho então a ligação covalente. Porém, na ligação covalente, eu posso também ter a ligação entre o não metal e o hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio, certo? É a exceção aí da ligação covalente, outra exceção no caso, né? Essas ligações, elas são representadas através do símbolo de Lewis, certo? Onde a gente pode ver aí dois exemplos, onde ele está representado no item A e no item B de forma diferente. No item A, tem as bolinhas, onde elas representam os elétrons dos átomos, certo?
A ligação covalente, ela é sempre uma ligação formada em pares de elétrons. Vai ter um elétron de um e o elétron do outro átomo, ok? Então, a gente vê que nesse primeiro exemplo do A, o carbono ele tem 8 elétrons. Lembrando que o carbono ele não vai ter 8 elétrons. Esses elétrons aí, os elétrons contidos na camada de valência. E no carbono a gente só sabe que ele só tem 4, certo? Os outros 4, eles vieram justamente do hidrogênio, certo? Então a gente tem aí 4 ligações. Essas ligações a gente pode ver no item B, certo? Onde a gente pode ver 4 tracinhos entre o hidrogênio e o carbono. Cada tracinho desse ele representa uma ligação covalente, ou seja, uma dupla de elétrons. Então sempre quando você vê entre um átomo e outro um tracinho desse daí, na verdade esse tracinho está representando 2 elétrons, né, ligados, né, através da ligação covalente, ok? Se na camada de valência eu tenho um elétron, então ele ali vai ter uma bolinha. Se ele tem 2 elétrons, vai ter 2 bolinhas e assim por diante, certo? Já nas ligações que você pode observar, no caso do carbono ele tem 4 elétrons, ou seja, ele precisa de quanto? 4, né? Se ele precisa de 4 elétrons, ele vai ter 4 ligações. O oxigênio ele precisa de 2 elétrons, ou seja, vai ter 2 ligações. O flúor ele só precisa de 1 elétron e por isso uma ligação. Com isso, pessoal, a gente pode ver que os elétrons que estão faltando é justamente a quantidade de ligações que ele vai fazer, ok? Fica aí a dica. Então, para a gente ver se realmente a gente absorveu esse conteúdo, né? Tá aí um exercício para a gente. O que é que essa atividade ela diz? Monte esquema de Lewis, assim como a gente viu na imagem anterior, né? E forme moléculas com os átomos abaixo. A gente tem aí átomos de potássio, carbono, cálcio, flúor, todos eles, né? Dá para formar entre si moléculas formadas por ligações covalentes. Então o que é que eu peço? Que você pegue cada um deles e represente essa molécula no seu caderninho. Você pegue seu caderno, a caneta, o lápis para anotação e comece a associar, certo? Para isso você precisa ver quantos elétrons cada átomo desse possui na sua última camada. Então a partir daí, pessoal, vai estar fazendo essa atividade, vai estar passando para o seu caderno, vai estar resolvendo e tirando as dúvidas com o seu professor, tá ok? Vamos lá, vamos exercitar, tirar dúvida com o professor e dar continuidade. Então, pessoal, a ligação metálica, ela é uma ligação onde eu só tenho elementos metálicos. A principal característica dela é a constituição de elétrons livres entre os cátions pertencentes na ligação, certo? E é justamente esses elétrons livres que caracteriza a boa condutibilidade de elementos metálicos, né? O cobre, por exemplo, a gente pode ver aí, observar a utilização de cobre em fios de eletricidade. Por que, né, que a gente utiliza o cobre? O cobre ele é um bom condutor justamente por ele ser uma substância metálica, né? Como eu falei, os elétrons livres entre os cátions, eles fluem bem e por isso ele é um bom condutor. Né? A gente pode ver aí nas ligações metálicas, né? As ligas metálicas, elas são uma mistura entre metais e entre outros que, às vezes, né, alguns exemplos, eles não são metais. Vale salientar que ligação metálica é uma coisa, liga metálica é outra coisa. Liga metálica, ela é uma mistura, ok? Ligação metálica é uma coisa, liga metálica é uma mistura. E falando em condutibilidade, pessoal, vale salientar também que não são apenas os metais que são condutores. Todos os elementos iônicos também são condutores. Quando eles formam a ligação iônica, eles produzem íons, né, os cátions e os ânions, que eu tenho ali uma diferença de potencial que é fundamental para a condutibilidade elétrica. Assim como também eu tenho algumas moléculas formadas por ligação covalente que também conduzem eletricidade, por exemplo aí o diamante, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A gente termina aqui o conteúdo de ligações químicas, certo? Se você não entendeu, o conteúdo ficou alguma dúvida, volta o vídeo,
certo? Dá uma pausa. Lembrando que nesse vídeo a gente tem uma atividade aí para vocês, ok? Fica a dica para vocês manterem a higiene, para vocês ficarem em casa. Dê o retorno da atividade para o seu professor. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas aulas que surgirem aí no canal, certo? E desde já agradeço a todo mundo. Obrigado e até a próxima. Valeu!